Olá, meus amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Idamar Vicentini e estou aqui para continuar falando com você sobre princípios para a multiplicação em Marcos capítulo 6. E hoje eu quero falar com você no versículo de número 35, quando os discípulos disseram para Jesus: Mestre, o lugar é deserto. Olha, eu sei que quando a gente fala de lugar deserto, a gente imagina um lugar com grandes dificuldades, lugar adverso, lugar com grandes desafios, lugar onde não se tem muita perspectiva. O que esperar de um lugar deserto? Como crer, como acreditar, desejar ou conseguir viver uma grande multiplicação num lugar deserto? Você olha para o lado direito, esquerdo, para frente, para trás, você só vê aquela imensidão deserta, sem nenhuma perspectiva de mudança de situação, de mudança de realidade. Mas olha que coisa interessante. Quando os discípulos falaram para Cristo que o lugar era deserto, eles estavam apresentando para ele o grau de dificuldade para conseguir prover alimento, sustento para aquela multidão toda, que diz a Bíblia que era em torno de 5.000 homens, e a gente não está contando aqui mulheres e possíveis crianças. Mas Jesus disse o que para os discípulos? Dá-lhe voz de comer. Como assim? Dar de comer para essa multidão num lugar deserto? Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós não podemos deixar que o lugar determine a nossa fé. Que o lugar determine as circunstâncias daquele lugar, a situação adversa do lugar, mude a nossa perspectiva de fé, a nossa forma de ver, de enxergar, de vivenciar a experiência com Deus naquele lugar. Mesmo que o lugar seja deserto, o que tem que determinar as circunstâncias naquele lugar é a nossa posição, é a nossa visão, é como nós agimos ali. E Cristo, ele provoca nos discípulos uma outra atitude diante da dificuldade, diante da limitação do lugar, da situação complicada do lugar. Jesus os desafia a dar de comer para aquele povo mesmo no deserto. A gente aprende que não é o lugar que determina a nossa fé, não é o lugar que vai ser agente de limitação, que vai ser agente que vai transformar ali as circunstâncias em instrumentos de impossibilidades. Não, mas a nossa fé vai gerar possibilidades. A nossa posição, a nossa atitude vai criar situações favoráveis para que mesmo no lugar deserto, possamos experimentar uma grande multiplicação, uma grande provisão de Deus. Então você que está passando aí por alguma situação no deserto, está numa cidade que considera difícil, está numa empresa, num emprego, num negócio que você considera complicado, numa situação, vivendo uma circunstância totalmente desfavorável, que você acha que está fugindo ao seu controle, que você está diante de uma situação que aparentemente a tua capacidade é limitada. Jesus está dizendo para você, você precisa agir em fé, posicionar-se em fé nesse deserto para viver uma grande provisão. É aí, nesse deserto. É nessa situação que parece improvável e impossível que Deus vai fazer um grande milagre. Quando os discípulos queriam despedir a multidão, mandá-los embora, Jesus falou para eles: dai-lhe voz de comer. Mas o lugar é deserto. Pastor Itamar, a situação é muito difícil, é muito complicada. A situação é quase que irreversível. Não tem mais jeito, não tem mais saída. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E é o Deus que opera grandes milagres no deserto. Então creia e se prepare nesse deserto que você está passando, vivendo, ou que parece ser totalmente impossível você vencer. É aí que Deus vai fazer uma grande multiplicação e enviar uma grande provisão na sua vida. Então, no lugar deserto, creia, abra os olhos espirituais e se prepare para ver o milagre, a provisão e a multiplicação de Deus na sua casa. Que Deus abençoe você.